Olhe para trás e tente lembrar. Qual foi o dia mais importante da sua vida? Seu casamento? Formatura? Nascimento de um filho? De fato, para a maioria das pessoas, o tempo é medido por conquistas pessoais e profissionais. Mas hoje, nesse vídeo, nós vamos aprender que existe um momento no relógio de Deus a partir do qual a sua vida começa de verdade. E que antes disso, tudo era um vazio sem sentido. Quer saber mais? Então, fique com a gente até o final e descubra a partir de que momento a vida de uma pessoa começa de verdade na perspectiva do Senhor. E, para contarmos essa história, vamos voltar alguns milênios no tempo. No livro de Êxodo, capítulo 12, aqui na Bíblia Sagrada, é relatada a instituição da Páscoa. Primeiramente, contextualizando. O povo de Israel, nessa época, já estava há 400 anos vivendo no Egito, sob uma brutal escravidão. O faraó os havia sujeitado a trabalhos forçados e Deus, vendo a aflição do seu povo, decidiu livrá-lo e, para tanto, escolheu um líder para esse povo, a saber, Moisés, por meio de quem Deus, de fato, libertou o seu povo, fez ele atravessar o Mar Vermelho de forma milagrosa e, depois de anos de peregrinação pelo deserto, finalmente Deus introduziu o seu povo na terra da promessa, na terra de Canaã. Pessoal, sempre que a gente lê a Bíblia, notadamente o Antigo Testamento, é importante a gente enxergar como que em duas camadas sobrepostas. A primeira camada é o sentido histórico, literal, e a segunda camada é o sentido espiritual e profético, que geralmente aponta para a pessoa e obra do Senhor Jesus e também para a nossa história de salvação. Essa história aqui não é diferente. O povo de Israel, vivendo uma brutal escravidão no Egito, é uma figura de todos nós antes de nos convertermos a Cristo, quando ainda estávamos no mundo, sem Deus, sem Jesus, separados da família do Senhor e vivendo um completo vazio. Moisés, o grande libertador de Israel, é uma figura de Cristo, aquele que nos tira do jugo da escravidão do pecado e nos leva para junto de si. A travessia milagrosa que Israel fez por entre as águas do Mar Vermelho é uma figura do nosso batismo nas águas, a nossa confissão pública de que agora somos do Senhor Jesus. A peregrinação do povo pelo deserto é uma figura da nossa peregrinação aqui neste mundo, já libertos do pecado, já convertidos a Cristo, mas ainda não tendo alcançado os céus. E por fim, a entrada do povo de Israel na Terra Prometida representa a nossa entrada no céu, onde viveremos então a eternidade na doce e agradável comunhão com Deus e com o Senhor Jesus Cristo. E aqui, no livro de Êxodo, capítulo 12, quando Deus inicia, de fato, os preparativos para libertar o povo judeu do Egito, Deus se dirige primeiro aos líderes do povo, Arão e Moisés, e diz o seguinte aqui no versículo 2. Esse mesmo mês, vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro mês do ano. Pessoal, eu não sei qual era o sistema cronológico que Israel, durante a escravidão, usava no Egito para contar o tempo que passava. Mas, seja ele qual for, Deus mandou parar tudo e começar a contar o tempo do zero, a partir dessa data, a partir do momento em que Deus estava providenciando a libertação daquele povo. Então, Deus manda Israel esquecer o seu antigo calendário e começar um calendário totalmente novo, em que o primeiro dia do primeiro ano seria aquele dia em que Deus mandou preparar a Páscoa. Isso nos traz uma lição muito preciosa, que justamente se conecta com aquilo que eu falei no início do nosso vídeo. Porque aqui Deus manda Israel começar um novo tempo, uma nova era em sua companhia.
Da mesma forma nós, pessoal. Antes de conhecermos a Deus, antes de nos convertermos a Cristo, antes do ser humano entregar seu coração ao Senhor Jesus, a vida é um vazio. Nada vale a pena. Por mais que haja prazeres e satisfações, no entanto, não é uma vida que vale a pena ser vivida. Porque os prazeres que o ser humano eventualmente desfruta, longe de Deus, são vazios, efêmeros e incapazes de satisfazer plenamente as nossas almas. Porque dentro de nós temos um vazio infinito, que só pode ser preenchido por aquilo que também é infinito, a saber, Deus. Então, somente a partir do momento em que nós começamos a andar com Deus na fé, tendo convertido os nossos corações ao Senhor Jesus, crendo nele e na obra de redenção que ele efetuou naquela cruz, aí sim a nossa vida passa a valer a pena, aí sim tudo passa a fazer sentido. Porque, diz a palavra de Deus, quem tem o Filho, Jesus, tem a vida. Quem nele crê, tem a vida eterna. Mas quem nele não crê, então a ira de Deus permanece sobre essa pessoa. Antes de Cristo, a vida é um amontoado de miséria, dor e juízo da parte de Deus contra o homem. É somente a partir do momento em que nos convertemos ao Senhor que nós, então, entramos na vida que realmente vale a pena ser vivida. E é justamente por isso que Deus manda Israel começar um calendário do zero, a partir do momento em que ele anuncia a libertação. Aqui no versículo 2, este vos será o primeiro mês do ano. Esqueçam a antiga vida, esqueçam o antigo calendário, uma nova história Deus tem para vocês a partir de agora, disse o próprio Deus ao seu povo. E nós também, quando cremos em Deus e no Senhor Jesus, Deus inaugura nas nossas vidas uma nova era em sua companhia. Desfrutamos assim da única vida que realmente vale a pena ser vivida, a vida de comunhão com Deus nosso Pai e com o Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo. Tendo deixado para trás a vida de pecado, de dor, sofrimento e miséria, ainda que com aparência de prazeres, no entanto, não é capaz de satisfazer profundamente a pessoa. E dando continuidade ao nosso texto, aqui no versículo 3 do mesmo capítulo 12 de Êxodo, Deus manda Arão e Moisés o seguinte: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa, um cordeiro para cada família. E caso a família seja pequena demais para sacrificar e comer um cordeiro inteiro, então junte-se com seu vizinho e duas famílias poderão sacrificar e se alimentar do mesmo animal sacrificado. Esse cordeiro aqui, pessoal, cordeiro da Páscoa sacrificado, cujo sangue seria colocado nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passasse sobre o Egito, não tirasse a vida dos primogênitos dos hebreus, mas apenas dos egípcios. Esse cordeiro, cujo sangue traz livramento contra a morte, é uma das mais belas e perfeitas figuras do Antigo Testamento a respeito do Senhor Jesus. Porque ele, disse o profeta João Batista, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus, que é esse Cordeiro que foi sacrificado para nos livrar da condenação eterna e nos dar a sua vida eterna, Jesus é esse Cordeiro sem mácula, ou seja, sem pecado. Todos nós somos falhos, fracos e temos os nossos pecados. Mas Jesus foi o único ser humano que, do início ao fim de sua vida terrena, desde a manjedoura até a cruz, ele jamais cometeu um pecado sequer. Ele foi santo, perfeito, imaculado, irrepreensível em toda a sua maneira de ser, pensar, agir e sentir, na mais bela e perfeita sintonia com a vontade de Deus. Esse é o nosso Senhor. E esse cordeiro aqui, sem mácula, era então uma profecia viva, uma figura, um verdadeiro tipo do Cristo que viria, Cristo perfeito,
que seria, tal como o cordeiro, sacrificado para livrar o seu povo da morte e da destruição e preservá-los em vida. E, curiosamente, Deus deu ao seu povo nessa ocasião uma instrução muito peculiar, que é o seguinte. Lembra que Deus mandou cronometrar o tempo do zero, o calendário do zero, a partir daquele momento? Pois é, no versículo 3, Deus diz para cada família tomar um cordeiro e escolher esse cordeiro no dia 10 daquele mês que se iniciava. E, no entanto, o povo, uma vez tendo tomado esse cordeiro, escolhido o animal no dia 10, deveria guardá-lo até o dia 14, para então, nesse dia, à tarde, sacrificá-lo, derramar o seu sangue, o sangue do cordeiro, e passá-lo nas portas para livrar o povo da destruição que viria. E por que não escolher o cordeiro no dia e sacrificá-lo naquele mesmo dia? Por que foi necessário passar 4 dias, ou seja, escolher o cordeiro no dia 10 e sacrificá-lo no dia 14, para então derramar o sangue do cordeiro e fazer um banquete com a carne daquele animal? Se quisermos saber a resposta, precisamos ir um tanto mais adiante na Bíblia. Lá na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1 e versículo 18 em diante. Pedro diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como ouro, prata, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, mas foram resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, atenção aqui, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor a vós. Sim, pessoal, aqui está a chave para a gente descobrir o porquê o cordeiro foi escolhido pelo povo de Israel, sob ordem de Deus, no dia 10 do mês e foi sacrificado no dia 14. O cordeiro da Páscoa, em Êxodo, foi escolhido num dia e sacrificado num outro dia futuro. Da mesma forma, o Senhor Jesus foi escolhido, foi eleito por Deus Pai desde toda a eternidade e entregue em sacrifício naquela morte de cruz no tempo certo, num tempo posterior. Eis a belíssima forma como essa lacuna de tempo entre a escolha e o sacrifício do cordeiro lá de Êxodo prefigura essa realidade inerente ao Senhor Jesus. Ele, que como Filho eterno, existe na mais doce comunhão com o Pai desde toda a eternidade, e desde toda a eternidade esteve no desígnio amoroso do coração do Pai. Esse propósito de, por meio do sangue do seu Filho, resgatar para si mesmo um povo santo, um povo puro, um povo perdoado dos seus pecados. Outrora ímpios, outrora pecadores, outrora merecedores da condenação, mas agora, pela fé, com o coração purificado pelo sangue dele, de Cristo Jesus, nosso Senhor, o Cordeiro, que deu a vida na cruz para nos limpar de toda mácula e nos tornar também imaculados e irrepreensíveis pelo seu sangue derramado abundantemente naquela cruz. Quando Satanás, lá no Éden, conseguiu inocular no mundo o veneno do pecado, Deus não precisou recorrer a um plano B, não precisou improvisar um plano para desfazer aquela obra maligna do inimigo e assim salvar o homem. Não. Na verdade, Deus, ele só permite o mal quando desse mal ele pode extrair um bem ainda maior. E a tentação no Éden, que Satanás, a serpente, realizou com êxito em Eva e em Adão, apenas deu ocasião para que o nosso Deus e Pai tirasse dos seus tesouros eternos o seu mais profundo propósito de amor, que era entregar o seu Filho em sacrifício para assim nos salvar, para assim nos resgatar. Deus não precisou improvisar, não precisou de um plano B. Ele apenas precisou manifestar o seu eterno desígnio, o qual ele já tinha em mente desde toda a eternidade, para assim nos salvar e assim nos resgatar na pessoa do seu Filho Jesus
Cordeiro Santo imolado naquele Calvário. Ele tão somente retirou dos eternos tesouros a verdade eterna e bendita do Cordeiro de Deus, Jesus, escolhido desde toda a eternidade, mas que seria manifestado num dia e na hora certa, a hora da cruz, a hora do sacrifício, a hora da sua paixão. E é a partir da nossa conversão a Cristo, a partir do momento em que nós cremos na pessoa do Senhor Jesus, como Deus e homem, Senhor e Salvador que de fato Ele é, e na obra perfeita, bendita e consumada que Ele já realizou por nós e por todo mundo naquela cruz. É só a partir desse momento, a partir da nossa conversão, que a nossa vida passa a valer a pena. E a vida anterior de pecado é lavada pelo sangue de Cristo, é digna de ser deixada para trás, esquecida, e nós, olhando para frente, olhando para o alvo, olhando para Jesus, podemos então, na mais doce e bendita comunhão com Deus, no poder do Espírito Santo, trilhar a carreira por uma nova vida, a carreira que nos está proposta, olhando para frente, para o alvo, para cima, para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, que para nos salvar, suportou aquela pena tão atroz que foi a sua morte na cruz. E Ele derramou seu sangue e com Ele purifica de todo o pecado todos aqueles que nele creram. E quem nele crê tem a vida eterna, tem uma nova vida, a partir da qual tudo passa a fazer sentido, tudo passa a valer a pena e a partir da qual o homem tem diante dos seus olhos a bem-aventurada esperança de vida eterna, de estar com Deus, com Cristo, para todo sempre. Portanto, creia no Senhor Jesus e viva essa nova vida. Eu sou o Dinael França, seu amigo cristão. Até a próxima.